Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu preciso compartilhar algo ao seu coração nessa manhã. Há um texto da palavra do Senhor que está lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 12 até o 15, que diz assim a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora, nós os chamamos Abba, Pai. Uau! Muito forte isso aqui. Nós precisamos, irmãos, deixa eu dizer algo para você. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Nós precisamos nos submeter à vontade do Espírito, viver verdadeiramente uma vida no Espírito. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, a palavra de Deus está dizendo aqui, olha, vocês não têm que fazer o que a sua natureza humana lhes pede. Ou seja, que a vontade do seu coração está falando mais alto. Vocês não podem permitir com que a sua vontade, a natureza humana, fale mais alto do que a vontade de Deus. Vocês não podem permitir com que aquelas famosas frases, mas a Bíblia diz isso, mas eu acho, né? Eu penso, eu acho que é dessa forma, eu penso que é dessa forma. Governe a sua vida. Você precisa ser governado pela obra do Espírito Santo, pela vontade do Espírito Santo, governado pela palavra de Deus. Paulo está dizendo aqui, porque se vocês viverem de acordo com as exigências dela, ou seja, de quem? Da natureza humana, que está pedindo para você no momento difícil, no momento de dúvida, no momento de aflição, no momento de angústia, você não ouvir a voz de Deus, mas ouvir a voz da sua carne e fazer com que ela prevaleça diante de tudo. Se vocês viverem de acordo com isso, não é a minha palavra, é a palavra de Deus está dizendo, vocês morrerão, certamente irão morrer. Meu Deus, isso é muito forte. Agora, se contudo, pelo poder do Espírito Santo, entenda algo aqui, pelo poder do Espírito Santo, você não se submete à vontade de Deus apenas com uma força de vontade. Você precisa ter uma força de vontade, sim. Você precisa ter uma busca, sim. Você precisa ter uma atitude, mas é pelo poder do Espírito Santo que você se submete à vontade de Deus e faz morrer as obras do corpo, ou seja, as obras humanas, a natureza humana, ela precisa morrer. O homem caído, ele precisa morrer dentro de nós. O Adão caído, ele precisa morrer dentro de nós, para que o novo Adão, a obra de Cristo, prevaleça e viva em nós. Paulo está dizendo, se vocês fizerem isso, vocês certamente viverão. Vocês certamente viverão. E a chave está aqui no 14, e ele fala, porque todos, quando a Bíblia fala todos, fala de mim, fala de você, fala de todos, que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Meu Deus, muitas pessoas dizem serem filhos de Deus, mas não permite que Deus os guie, que Deus os conduza. Eu vou repetir para você, muitas pessoas que dizem serem filhos de Deus, que amam a Deus, que servem a Deus, em determinadas áreas da sua vida não permite que Deus os guie, que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. Elas fazem com que a vontade delas prevaleça e por isso elas estão aí sem mudar, não há transformação, não há libertação. Irmãos, nós precisamos permitir com que o Espírito Santo nos molde, nos transforme, nos conduza ao caminho de vida eterna. Aí Paulo diz, vocês receberam um Espírito que os torne, vocês não receberam, um Espírito que os torne de novo escravos medrosos. Tem pessoas que têm medo, irmãos, de submeter à vontade do Espírito, medo do amanhã, e por isso eles tentam viver segundo a sua vontade humana, segundo aonde os seus pés estão firmados. Mas ele diz, mas sim o Espírito de Deus
que os adotou como seus próprios filhos, que agora nós os chamamos Abba Pai. Eu quero dizer para você, nós temos um guia, nós temos alguém que nos mostra o caminho, nós temos alguém que nos localiza aonde nós estamos entrando e também aonde nós estamos saindo. Nós temos um guia que nos mostra verdadeiramente o que nós devemos fazer. O Senhor trouxe essa mensagem ao meu coração e eu estava aqui me lembrando, semana passada eu estava indo até Santa Catarina e eu parei no meio do caminho, em Londrina, para pernoitar, para descansar, para seguir viagem. E eu fui em Londrina, eu era muito novinho, eu não conheço praticamente nada, tudo mudou lá. E para entrar e dirigir lá, eu precisei, claro, do GPS. Eu precisei do GPS para me localizar, encontrar o hotel, para mim, para minha esposa, a pastora Rosane. E nós precisamos de GPS. Naquele momento eu falei, puxa, como... Eu acredito que eu até comentei com ela, foi como fica fácil você ter o GPS. O GPS, ele mostra certinho, nós não nos perdemos. E sabe, irmãos, naquele momento o Espírito Santo, ele começou a ministrar. E foi, pois é, assim é a obra do Espírito Santo na minha e na sua vida, meu irmão. Assim é a obra do Espírito Santo na igreja. O Senhor falou comigo. O grande problema é que a igreja não permite com que eu mostre o caminho. Elas querem ir para o seu próprio curso, pela sua própria vontade. Assim é a obra do Espírito Santo na igreja. Eu quero mostrar, eu quero dirigir, eu quero conduzir. Entra por esse caminho, sai por esse. Não entra por esse caminho, não pega esse atalho. Mas sabe, o grande problema é que as pessoas estão vivendo uma vida que elas não sabem a despeito do dia de amanhã, o que vai acontecer. Na verdade, nós não sabemos nem o que vai acontecer na nossa vida daqui a 30, 40, 50, 1 hora, 2 horas da nossa vida. Porque a nossa vida está no controle de Deus. Porém, muitas vezes, a igreja não tem deixado com que o Espírito Santo mostre o caminho, nos conduza. A igreja, ela vive insegura, ela vive duvidosa a despeito do amanhã, porque ela não encontrou segurança. E sabe por que ela não encontrou segurança? Porque o Espírito Santo não tem dirigido ela como deve dirigir. Um dos benefícios do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, é de nos fazer com que eu e você nos sentimos seguros. Lá em João, capítulo 16, o Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 13, diz assim, que quando vier o Espírito da verdade, o Espírito Santo da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. É Deus quem nos conduz a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Quando eu sou dirigido pelo Espírito Santo, ele mostra exatamente o que vai acontecer e ele mostra o caminho que eu devo seguir, aonde eu devo entrar, o que eu devo falar, o que eu não devo falar, o que eu devo me submeter e o que eu não devo. É o Espírito Santo que me mostra. Salmos 32, no versículo 8, o Senhor diz assim, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Eu lhe darei conselhos e cuidarei de você. Uau! Existe um Deus que cuida de mim e de você. Existe um Deus que sabe exatamente da minha e da sua necessidade. Ele sabe o que eu e você precisamos. Nós precisamos é confiar na obra do Espírito Santo em nós. Salmos 23, no versículo 6, diz assim, o Espírito Santo, ele renova minhas forças e guia-me pelos seus caminhos, caminhos da justiça, assim por amor do seu nome, ou pela honra ao seu nome. Querido, a fonte, o Espírito Santo, ele é a fonte do conhecimento. Ele é a fonte do conhecimento de Deus. O Espírito Santo quer ser sobre a minha e sobre a sua vida a fonte do conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida. Porque para que eu e você possa aprender dele todo o conhecimento para mim e para a sua vida.
João 14, 26, eu gosto demais quando fala da obra do Espírito Santo. Diz assim: mas quando o Pai enviar o encorajador, né, o Espírito Santo, como meu representante, Jesus falando, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo, ele vai te ensinar todas as coisas. O Espírito Santo pode me fazer e pode te fazer ser melhor em algumas áreas da minha e da sua vida. Sim, ele pode. Ele pode fazer com que eu e você tenhamos atitudes, ações melhores do que nós temos. Ele vai fazer com que eu e você tenhamos comportamentos melhores do que nós estamos vivendo. Por isso eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso eu preciso me submeter à vontade do Espírito Santo de Deus. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Seja guiado. Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Que o Senhor te guarde, meu irmão. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome de Jesus.